Bom dia, comunidade DCM. Sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã do DCM. Hoje é dia 3 de agosto. Eu sou a Sara Góes, esse aqui é o Tesouro, esta aqui é a Natália, e a gente deseja boas-vindas para vocês que chegaram cedinho, ficaram trocando ideia aqui no chat e já pagaram o ingresso. Vocês são sensacionais. Leandro Mariano, praticamente nosso colega de trabalho aí, que além de mandar o ingresso, fica pedindo que as pessoas mandem também. É o pai da Maria Alice, não existe, né? Pessoal, a ideia do ingresso, e aí eu vou sempre explicar e enfatizar que é só uma brincadeira, não é para ofender ninguém. É uma brincadeira que o Leandro Fortes criou para que não pese no bolso de ninguém. Então, a ideia é que todo mundo mande superchat ou super sticker baratinho, com valor de R$ 2,90, 90 centavos, e aí não pesa no bolso de ninguém, mas em volume ajuda demais aqui o nosso canal. Então, se você puder mandar ingresso, se você tiver sem assunto para mandar superchat, a sugestão que a gente criou aqui no Café da Manhã é você mandar aquelas informações que a gente considera que são essenciais, tipo número do seu sapato, de onde você fala, quantos graus está fazendo na sua cidade, o nome do seu pet, é a informação que a gente mais curte saber. Então, manda essas informações aí para a gente. Se você quiser esperar um pouquinho os convidados chegarem, aí mandar um superchat com provocações, com perguntas, também vai ser super bem-vindo. Beleza? Se você não puder contribuir com superchat ou super sticker, de verdade, você ajuda muito fazendo comentários aqui. Esse tipo de engajamento faz toda a diferença para a gente crescer dentro do YouTube. E aí, por falar nisso, eu vou pedir que você, que pode ou não contribuir, todo mundo junto, que você minimize o chat rapidinho aí e deixe o like de vocês. Esse joinha que vocês deixam, para a gente faz toda a diferença. Não gasta nem seu dedo, mas para a gente faz toda a diferença. Então, deixa o like, aproveita, copia o link e joga nas redes sociais de vocês, principalmente Facebook e WhatsApp, que são as redes que mais fazem essa distribuição de vídeo. Aproveita e verifica se você está inscrito, porque o YouTube tem essa mania feia de desinscrever pessoas aqui. Eu até contei, né? No final de semana eu fui dar uma olhada e eu estava desinscrita do canal do DCM. Então, se inscreve, aproveita que você está aí com o coração cheio de amor para dar para o DCM e pensa na possibilidade de se tornar membro aqui do canal. A gente tem uma meta 100% humildade de 5 membros por live. Aqui no Café da Manhã a gente consegue sempre bater, inclusive, a minha meta das vozes na minha cabeça de 9 membros. Então, vou pedir a contribuição de vocês para ver se a gente consegue bater essa meta, a meta oficial e a minha meta pessoal aqui no nosso Café da Manhã. De vez em quando eu vou jogar o link, mas se você tiver qualquer dificuldade, se você quiser, inclusive, mudar de categoria e não estiver conseguindo, marília@dcm.com.br. Inclusive, para as pessoas que têm dificuldade de mandar superchat, super sticker, fazer essas operações que para a gente parece muito simples, né? Mas se você tiver alguma dificuldade, tem uma série de tutoriais no nosso canal. E aí vocês dão uma olhada, tem a Tatá ensinando a mandar superchat, tem Leandro Fortes ensinando a se tornar membro, Pedro Zambarda, eu, enfim. A equipe toda aqui do DCM está num esforço de praticamente cercar vocês e tirar todas as dúvidas. Ainda assim, se tiver qualquer dúvida, você já sabe, né? marília@dcm.com.br. Bom, Alcides Ágil está mandando aqui um superchat maravilhoso com essas informações que a gente adora saber. E não é brincadeira, a gente realmente curte saber disso. Rio, 18 graus. Mandem mais superchat, gente, com essas informações, principalmente signo, que é a informação que o Leandro Fortes mais curte. Leandro Fortes, que é o quê? Dinossauro. Bom dia, Leandro. Com, com ascendente Neandertal. Muito bom. Olha aí, só os ingressos chegando. Simpático. Olha, gente, que isso é muito bom, hein? O pessoal deixando aí seu ingresso. Bom dia a todos. Continua friozinho aqui, 17 graus em Brasília. São Tomé das Letras. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Até agora está tudo bem. Agosto é um mês, né? O mês é o mês do cachorro louco, né? Então, até agora, tudo bem nada. A gente não está bem há quanto tempo já em Saragossa? Já foi o quê? 2 anos quase? Desde o dia 1º de janeiro de 2019 que não está nada bem no Brasil. Só que as coisas estão acontecendo, né? Mas antes de falar das coisas que estão acontecendo, quero deixar aqui meu bom dia. Todo mundo está chegando, dizendo de onde está vindo. É legal a gente saber, porque a gente tem a dimensão de onde chega o café da manhã, né? 8h30 da manhã.
Já tem uma fila de gente formando para entrar aqui no chat. Hoje é dia de CPI, infelizmente a nossa audiência cai, né, na época de CPI, mas natural que caia. Não é uma reclamação, mas é uma constatação. Então, eu peço para vocês, então, nesses dias de CPI, nesses tempos de CPI, a gente precisa mais do que nunca da ajuda de vocês para manter o financiamento básico, assim, o fluxo de financiamento básico aqui do nosso café da manhã, do Diário do Centro do Mundo, porque menos gente frequenta os chats, né? Menos gente frequenta o chat do café da manhã, porque as pessoas vêm de outros chats, vêm de outros sites, aí fica um pouco aqui, começa a CPI, todo mundo quer ir para lá, é natural. Eu também estou muito curioso. Hoje é a volta da CPI, né? E a CPI vai voltar assim, pegando fogo, pegando fogo. A coisa mais importante que eu acho hoje dessa história da CPI não é nem o depoimento desse reverendo, deixa eu ver o nome dele aqui, reverendo Hamilton Gomes de Paula. Eu acho engraçado essa coisa de reverendo, né? Porque eu acho que não tem nem nada a ver com a igreja evangélica no Brasil. É uma importação das igrejas neopentecostais e pentecostais dos Estados Unidos, o reverendo, né? Reverendo alguma coisa. O reverendo, na verdade, esse reverendo é um tremendo de um charlatão, de um pilantra, Hamilton Gomes de Paula, que foi flagrado, e hoje ele vai ter que explicar isso na CPI. Eu não sei se ele conseguiu aquela história de ficar em silêncio no STF, mas ele vai ter que explicar na CPI por que um reverendo de uma igreja qualquer estava intermediando, com autorização do Ministério da Saúde, compra de vacinas com a Precisa, essa empresa entulhada, não, minto, com a Davat Medical Supply, né? É outra dessa, é a outra atravessadora que está enrolada até os últimos fios dos cabelos lá no Ministério da Saúde, nesse super esquema de corrupção que foi pego pela CPI. Então, assim, vamos saber o que um reverendo, o que esse pastor evangélico, com uma entidade picareta, estava intermediando compra de vacinas. Os caras deixaram o Brasil sem vacina, deixaram morrer mais de 500 mil de brasileiros até agora, né? Não compraram as vacinas que foram oferecidas dezenas de vezes pela Pfizer no início da pandemia, poderia ter salvo centenas de milhares de pessoas, né? Essas pessoas morreram por causa disso. Esses picaretas ficaram fazendo lobby de cloroquina e vermectina, enfiando remédio para malária e para verme, para esses coitados, né, que acreditaram neles. E aí agora a gente está descobrindo que, na verdade, é um super esquema de corrupção que esses caras mantinham dentro do Ministério da Saúde, com um general de exército, Eduardo Pazuello, e mais 10 ou 15 coronéis, tenentes-coronéis e majores, oficiais das Forças Armadas, um reverendo picareta, um cabo da Polícia Militar picareta, fazendo intermediação para compra de vacinas. Um super esquema de corrupção desse governo psicopata, bandido e assassino. Aí esses caras, assim, e aí o que se descobriu ontem? Ontem se descobriu, gente, não sei se todo mundo prestou atenção nisso, todo mundo acompanha o noticiário, que aquele sujeito, que é o maior indigente moral e intelectual que tem na CPI, esse tal de Luiz Carlos Reins, senador pelo PP do Rio Grande do Sul, esse sujeito, a gente descobriu por que toda a sessão ele fica enlouquecido defendendo o governo, defendendo toda aquela bandidagem, sem nenhuma fachada, sem nenhum escrúpulo. Porque ele foi pego agora pela CPI na quebra de sigilo, descobriram que ele negociava antes da CPI, antes do surgimento do escândalo, ele ligava e ele negociava a compra de vacinas também com a Precisa, junto com aquela Emanuela Medrades, né, aquela diretora da Precisa, que foi na CPI, um dia ficou em silêncio, no outro falou pelos cotovelos. Então, esse Luiz Carlos Reis, que agora é titular da CPI, ele começa hoje na CPI sob suspeita. Ele fazia parte do esquema da Precisa. Por isso que ele ficava histérico na CPI defendendo o governo, falando as coisas mais absurdas, com aquela plaquinha ridícula de sobreviventes, né, assim, tumultuando a CPI, porque ele não queria que chegasse nele. Ele sabia que se quebrasse o sigilo ia chegar nele. E chegaram nele. Eu quero saber como é que a CPI vai se comportar hoje. Um dos seus senadores, agora titulares,
está envolvido na falcatrua, na corrupção, na compra, no atravessamento e no pagamento de comissões, de propina desse escândalo das vacinas. Vão deixar esse cara dentro da CPI? Esse cara vai continuar falando? E a CPI agora tem outra figura também abjeta lá dentro, que é o Flávio Bolsonaro, o senador das rachadinhas. Filho do Bolsonaro, 01, filho mais velho do Bolsonaro. Ele agora é suplente. Então, assim, ele que já ia lá tumultuar a CPI sem ser nem membro suplente, agora ele vai estar plantado lá dentro também para defender os interesses, para que não chegue nele, no pai, nos irmãos e nessa quadrilha toda que a família Bolsonaro, ligada aos milicianos, mantém dentro do poder do Palácio Planalto e no Congresso Nacional. Como é que vai ficar isso? O Luiz Carlos Reis vai continuar na CPI, depois que foi pego pela CPI no esquema de atravessamento de compra de vacinas da Precisa, foi pego na quebra de sigilo, conversando antes do escândalo, não foi agora depois da CPI, não. Ele era parte do esquema de corrupção. Um senador que não tem ligação nenhuma com a área de saúde, que é um pau-mandado do agronegócio lá no Rio Grande do Sul, uma figura abjeta, ignorante, idiota, sujeito completamente sem noção, né? Assim, um capacho da burguesia ali do Rio Grande do Sul, capacho dos ruralistas. Que esse cara estava vendendo vacina, se metendo em compra de vacina? Ele, um reverendo, um cabo da PM. Olha o nível desses milicianos. Olha o nível desses milicianos. Sabe, é uma coisa inacreditável, inacreditável. E por isso que eu acho que a CPI vai voltar com muita força. Renan Calheiros aí com sangue nos olhos, o Otto Alencar também sangue nos olhos, o Omar Aziz está completamente impaciente. Agora, ele vai precisar ser muito mais do que ele tem sido na CPI, porque o Omar Aziz é muito frouxo no comando da CPI. Muito frouxo. Né? O Flávio Bolsonaro vai lá, faz aquela confusão, ele fica, senador, por favor, eu já pedi, senador, por favor, tem que fazer que nem a Simone Tebet, manda calar a boca. Manda calar a boca, olha aqui, ó, não é a sua vez de falar, você vai ter a sua vez de falar, se você interromper de novo, eu vou cortar o seu microfone, você não fale aqui, seu moleque. Se não fizer isso, o cara toma conta, ele já percebeu que o Omar Aziz é muito frouxo no comando, muito. E deixa que o tumulto se instale. E esse cara agora, esse Flávio Bolsonaro, ele vai ficar o tempo todo lá tumultuando, porque ele não tem nada para fazer lá que não seja isso. Ele vai defender o quê? É um cara investigado por roubo, por peculato, por desvio de dinheiro de gabinete. Dentro de uma CPI que investiga corrupção, esse cara tinha que estar preso. Mas vai estar lá. Eu quero ver se o Omar Aziz vai ficar com aquele, senador, por favor, senador, eu já pedi, senador, eu peço por favor, senador. Que por favor, rapaz. Que por favor, rapaz, cresça. Seja homem, né? Manda calar a boca. Ah, porque não pode o senador? Pode. Quando o cara tem culhão, essa história não existe, não. Manda calar a boca, não é sua vez. Se você repetir, eu vou cortar o seu microfone. Você não fala mais. E aí, vai acontecer o quê? Vai sair na porrada? Sai na porrada. O cara vai para lá, agora vai encher aquela CPI de miliciano, ele sempre anda com capangas, né? O Hélio Negão, aqueles bosta que anda com ele. Aí quero ver, ele vai votar medo lá no Aziz, vai tumultuar a CPI. E Luiz Carlos Reis vai ter voz agora na CPI, depois que ele foi flagrado pela CPI, no crime que a CPI investiga? Né? Cenas dos próximos capítulos. Então, assim, por isso que eu digo para vocês, eu não fico chateado que vocês, né, acabam saindo do chat para ir ver a CPI. É natural. Olha o que está acontecendo. Outra coisa que está acontecendo, gente, que coisa incrível, assim, a gente não pode perder de vista. O TSE aprovou por unanimidade a investigação em cima do Bolsonaro. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca. O TSE cansou. O TSE cansou. O ministro Barroso, finalmente, depois de ter sido chamado de gazela, pedófilo, né, pederasta,
sodomita, ou de cacete a quatro pelo Bolsonaro. Finalmente o cara saiu das cordas, né? Parou com aquela coisa que o que vem de baixo não me atinge e partiu para cima do Bolsonaro. Por unanimidade, o TCE decidiu investigar, assim, abrir um processo contra o Bolsonaro pela divulgação de mentiras em relação ao sistema eleitoral brasileiro, que é crime de responsabilidade. E se abriu uma porta muito inusitada, muito inaudita, de impedir que o Bolsonaro seja candidato, ele pode se tornar inelegível. Fora disso, tem um inquérito que vai ser enviado ao ministro Alexandre Moraes sobre a própria produção de mentiras especuladas nas redes sociais. Então, assim, finalmente as instituições estão reagindo, porque se não reagir, ele continua falando o que quer. Ele está desesperado com a vitória anunciada de Lula em 2022. E para isso ele está conclamando o gado, o núcleo eleitoral dele de pessoas fanáticas, de imbecis, de idiotas patológicos, para tumultuar o país. Gente, o cara não inaugura uma creche de feira. O cara não inaugura a construção de uma cerca. O Brasil está à deriva. O Brasil não tem projeto de governo em nenhum setor. A gente vai entrar agora no segundo semestre com o perigo de apagão no setor elétrico, e os caras estão privatizando a Eletrobras. As contas de luz médias, né, na classe média e mesmo nas classes mais pobres estão entre 400 e 600 reais por mês. As pessoas estão vivendo agora no escuro porque não podem pagar mais luz. Já não podem usar botijão de gás, ou seja, estão fazendo comida, a pouca comida que tem, né, usando tijolo e graveto. Não tem mais energia elétrica. O preço da alimentação está absurdamente caro, entre outras razões, porque os aumentos de combustível sistemáticos e dioturnos no governo Bolsonaro faz com que o escoamento da produção agrícola fique muito caro. Aí os caras, claro, repassam isso para o consumidor. Não tem, é matemática, é capitalismo para iniciantes. Então o Brasil está numa merda total. Milhares e milhares de pessoas dormindo nas ruas nesse frio desgraçado. Crianças passando frio na rua e fome. E esse cara está aí bostejando, espirrando fezes em cima dos outros, falando de voto impresso auditável, e um bando de idiotas atrás dele, né, defendendo uma coisa que eles nem entendem, nem sabem para que serve. Né, uma nuvem de fumaça para esconder um governo triste, patético, bandido, assassino. Finalmente as instituições estão começando a se mexer. Falta se mexer o Congresso Nacional, que está dominado por pilantras. Né? E o governo hoje é do Centrão. Se descobriu agora que o Ciro Nogueira, que é o novo ministro da Casa Civil, líder do Centrão, que agora comanda as operações do governo no Congresso e na contratação da administração federal, empregou metade da família no gabinete dele. Os caras estão se locupletando. É uma farra de bandidos. É uma farra de bandidos. O Brasil tem que tirar Bolsonaro do poder, porque esse homem na presidência é um perigo. Ele vai destruir o Brasil. E ele vai destruir o Brasil, e ele está percebendo que ele não vai ser reeleito, ele não vai chegar nem no primeiro turno do jeito que caminha. A última pesquisa mostra que ele perde até para o Mandetta. Rapaz, o sujeito que é presidente da República, em qualquer pesquisa, né, qualquer pesquisa, se for uma pesquisa do Zé das Couves na comunidade do Zé Carioca, mostrar que o cara perde as eleições para o Mandetta, esse cara tinha que, no mínimo, fugir do Brasil, né? Ele está muito preocupado, e não é com a eleição, não é com o poder, porque ele sabe que ele vai ser preso no dia seguinte que ele sair do Palácio do Planalto. Ele e os filhos retardados e bandidos dele e toda essa camarilha que está com ele no governo, em vários setores do Brasil. Inclusive o senhor Mário Frias, esse maníaco que está na Secretaria de Cultura. Então, assim,
nós temos, sim, perspectivas de luta a partir de hoje, retomadas com a CPI, não se engane. Essas ações do TSE contra o Bolsonaro são muito graves e são muito, muito surpreendentes, viu? Olha que eu acompanho política e poder aqui em Brasília há mais de 30 anos. Eu nunca vi, nem ninguém nunca viu, o TSE tomar uma decisão dessa por unanimidade para abrir um processo contra o presidente da República. Se tivessem feito isso lá atrás, quando detectaram a imensa quantidade de fake news e de mentiras circulantes durante as eleições de 2018, teriam caçado esses dois bandidos, aí, essa chapa de bandidos, e o Brasil não estaria nessa merda. Mas tem tempo, né? Antes tarde do que nunca. Então, nós temos que prestar atenção hoje no que está acontecendo no Brasil. Para que isso para que isso aconteça, eu peço novamente que vocês já entrem aqui na nossa live e vão depositando essa moedinha de 99 centavos. Gente, sério, 99 centavos é pouquinho demais. É um dinheirinho que não existe. É uma abstração, 99 centavos. E é só isso que eu estou pedindo. Quem vai entrar aqui, já vai participar, coloca essa moedinha para a gente, né? Sei que hoje é início do mês, dia 3 de agosto, já tem gente recebendo salário. Daqui a pouco eu sei que vou ter já os 5 membros que a gente precisa pular. Pô, ontem a gente teve 12 membros, olha que coisa legal. Tem dia que é muito louco, né? Aquele meme do gatinho, naquele dia eu estava muito louco. Olha só, 12 membros ontem. Então, não estou querendo ter 12 todo dia, não. Eu peço que tenha 5 membros por dia só, tá? Quem quiser chegando, R$ 2,99 é o preço mais baixo para se tornar membro, é muito legal. Você pode nos ajudar aqui se tornando membro por esse valor baixinho, baixinho. Tem outros valores, depois no meio da live eu dou aquela parada, né? Faço aquele voo solo, dou aquela chorada, explico tudo de novo, né? Explico tudo de novo, porque eu tenho que explicar todo dia, porque é meu dever fazer isso, e eu conto com a paciência e com a compreensão de vocês todos, tá bom? A gente precisa muito. Então vão entrando, colocando aqui pagando o seu ingresso solidário, 99 centavos. Tem gente pagando mais, 1,99, não tem problema. Tem gente pagando muito mais, não tem nenhum problema. Mas assim, eu peço 99 centavos, não é uma merrequinha, é um dinheirinho de nada, é um dinheiro que nem existe, né? Se você tentar montar aí 99 centavos, você não vai conseguir porque não tem mais moeda para isso. Então, é super simbólico mesmo e é um ingresso solidário. Tá? Façam isso para nos ajudar. Nós temos muito para discutir aqui hoje, né? Para variar, os temas estão pululando no noticiário. O Brasil acaba de ganhar uma medalha de ouro, acho que na vela, né? Eu acho legal essa medalha de ouro na vela. Vou abrir um parênteses aqui. Mas você sabe que eu não entendo minimamente como é que aquilo funciona? Né? Eu fico vendo as imagens, são os veleiros, são os barcos tudo torto, né? Tudo torto, os barcos tudo torto, aí passa por uma boiazinha. Quem é que está na frente daquela merda? Eu não consigo entender aquilo. Quem é que está na frente, quem é que está atrás? Como é que decide quem é que chegou primeiro, quem é que chegou depois? Não dá para entender nada daquilo, mas a gente fica feliz que o Cabra, né, recebeu uma medalha. Duas meninas receberam aí a medalha de ouro, né? É sempre uma coisa legal para o Brasil, a medalha de ouro. Bom, então eu vou aproveitar agora aqui. Eu estou vendo, Saragossa, eu estou vendo é a Marília, né? Pensei que era a Maria. Maria não chegou, não. Chegou o meu querido. Eu já vou chamar então para a gente começar a conversar aqui com o meu convidado de todas as terças-feiras, né? Meu amigo, o grande lutador, o grande guerreiro, aí, líder das favelas do Rio de Janeiro, André Constantino. André, muito bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Diário do Centro do Mundo. Bom dia, Leandro. Bom dia, Sara. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nesse momento aqui pelo canal DCM. É muito bom tê-los aqui conosco. Quero reforçar o pedido que já foi feito no início do programa pelo companheiro Leandro, que você comece desde já esmagando no like, compartilhando essa live nas suas redes sociais. Se você não é membro do canal, que você possa tornar-se membro ainda hoje. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Fazendo essas coisas, você estará fortalecendo o canal DCM e estará fazendo com que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Dependemos de vocês para isso, para a nossa expansão, para que nós possamos atingir cada vez mais pessoas, e não custa nada, né? É muito importante que vocês venham fortalecer os canais progressistas nessa plataforma de comunicação que é o YouTube, plataforma importantíssima que dialoga diretamente
com a juventude, com os nossos adolescentes. A esquerda, durante muito tempo, eu sempre gosto de pontuar isso, deixou essa plataforma de comunicação nas mãos da direita, recentemente nas mãos de grupos de extrema-direita, e grupos de extrema-direita que foram financiados pelo imperialismo americano. Né? Muitos canais de extrema-direita surgiram no processo do golpe, essa que é a grande realidade, e foram financiados, sim, pelo imperialismo americano. Então, nós estamos aqui de forma combativa, né, disputando narrativa contra esses canais de direita e de extrema-direita, e estamos aqui realizando o trabalho que eu acho mais crucial para um canal progressista nessa plataforma de comunicação, que é a realização da contranarrativa em relação à narrativa oficial da mídia hegemônica empresarial burguesa, totalmente subordinada também aos interesses do imperialismo americano, do mercado financeiro, da burguesia nacional e da classe dominante. Então, é muito importante que vocês venham fortalecer os canais progressistas. Porque, Leandro, nós estamos cumprindo um papel primordial. Eu estava falando isso ontem com a Daf, que é justamente nesse momento onde o governo Bolsonaro encontra-se acuado, onde a CPI vem derretendo esse governo. Isso é nítido, as pesquisas demonstram isso, né? Você acabou de afirmar aí que o Bolsonaro não vence nem o Mandetta, e ele sabe disso, por isso ele está construindo essa narrativa do voto impresso, né? Para fomentar essa divisão no país, para alimentar o seu eleitorado. A gente tem total compreensão que as eleições do ano que vem vai ser eleições violentas, bastante violentas. Então, militância progressista do campo de esquerda, tome cuidado com a sua integridade física. Aqui no Rio de Janeiro, no último ato realizado por organizadores eleitores do Bolsonaro, um jovem de 49 anos reclamou porque um grupo de bolsonaristas passou por ele no bairro de Ipanema, direcionando-se para Copacabana, onde ocorreu o ato, organizado pelos eleitores do Bolsonaro. Ele reclamou que esse grupo de pessoas encontrava-se sem máscara, ele foi agredido, né? Ele estava na ciclovia, ele foi empurrado, ele caiu ali na via da Avenida Atlântica e o carro passou por cima da sua perna, fraturando a sua perna em duas partes. Ele passou por uma operação no Hospital Miguel Couto, ainda bem, ele deu tudo certo, ele encontra-se estável na sua saúde, mas ele poderia ter morrido, Leandro. O carro poderia ter passado por cima da sua cabeça. Então, esses fanáticos bolsonaristas tornar-se-ão cada vez mais violentos. Quanto mais próximo estivermos do pleito eleitoral em 2022, mais essa violência tende a aumentar, juntamente com a violência e a repressão estatal. Haja vista aí a prisão do Galo, que é uma prisão política, para gerar uma intimidação na militância, para assim nos afastarmos, né? Nos afastar das ruas. Então, a violência e a repressão estatal vai aumentar e a violência por parte dos eleitores do Bolsonaro, esses fanáticos, vagabundos, fascistas, safados, que nós temos que reagir à violência deles à altura. Eu não vou apanhar calado. Aqui não tem essa coisa de dar outra face, não. Entendeu? Aqui não tem essa coisa de dar outra face, não. Dar outra face, foda-se. Porra nenhuma. Por isso que a gente está toda sexta-feira na sede do PCO, aqui na Lapa, na Rua Taylor, número 47, dando aulas de boxe tailandês e de capoeira para a militância progressista e de esquerda revolucionária. Todos vocês são convidados, mas eu peço à militância progressista do campo socialista de esquerda que tomem cuidado, tomem muito cuidado, a violência vai aumentar e nós temos que estar atentos. Vale lembrar como foi a morte do mestre Moa. Primeiro turno das eleições de 2018, o Haddad consegue passar para o segundo turno com muito esforço, com muito sacrifício, e aí teve uma discussão no bar, na Bahia. Na verdade, o mestre Moa não estava nem participando dessa discussão, né? Um bolsonarista safado, vagabundo, fanático, fascista, aproveitou que o mestre Moa estava de costas e esfaqueou ele, levando ele a óbito. Então, é muito importante que nós venhamos entender e compreender, né, a dimensão da gravidade que vai ser as eleições no ano que vem. Então, estejamos preparados, porque a segurança e a proteção da militância do campo de esquerda progressista e socialista compete a nós, militantes, organizarmos essa proteção e essa segurança. André, esse fim de semana teve aí esse movimento do gado bolsonarista nas ruas.
Feita a apuração, né, desses movimentos, né, eu vi agora um rescaldo, foi a quantidade de pessoas, as fotos, na verdade foi muito ruim, né? No início eu tive a impressão que, por causa do tipo de imagem que aparecia ali na Paulista, por exemplo, que eles tinham conseguido levar mais gente, mas na verdade, quando você mostra as fotos aéreas e tal, foi uma miséria, né? Eles conseguiram mais, como sempre, eles conseguiram mais sucesso no Rio de Janeiro, que é a base do bolsonarismo no Brasil. Obviamente, fizeram aquele movimento em Copacabana, que é um bairro bolsonarista, cheio de milico velho aposentado, Ele é inútil cheio ali. de pensionista, né, Leandro? Que fica Cheio mamando de pessoa, na teta do Estado e exatamente, cheio de pedindo Estado pensionista militar ali, um bando de vagabundo jogando dominó ali às custas do erário, né, do contribuinte. Mas foi assim como ato de mobilização social, foi um fracasso. Mas o que chama a atenção, André, é que, assim, essas pessoas se mobilizaram em torno de uma coisa que eu tenho certeza que quase nenhum deles entende, que é essa tese do voto impresso e auditável. E eu te pergunto uma coisa, você que que é uma liderança periférica, a liderança das favelas, esse assunto afeta minimamente as pessoas na periferia, nas favelas? Esse assunto interessa minimamente as pessoas na periferia e na favela hoje no Brasil? Não, Leandro, não. Essa discussão passa longe. Os moradores que vivem nesses territórios, que moram nesses territórios, nesses verdadeiros campos de extermínio do povo negro, nesses condomínios privados de direitos, estão lutando para sobreviver, Leandro. Estão lutando pela sua sobrevivência. Nós acabamos de realizar mais uma ação do movimento e coletivo Nós por Nós contra a Fome. São vários militantes de diversos partidos, de diversos movimentos sociais, na favela da Mangueira. E o que nos surpreendeu ao distribuirmos ali cestas básicas é que a maioria dos moradores que recebiam o benefício do Bolsa Família perderam, porque eles estavam reclamando que eles tiveram que optar, ou recebia o auxílio emergencial ou continuava recebendo o Bolsa Família. Então, muitos lá não estão recebendo nem o Bolsa Família, nem o auxílio emergencial, que é uma miséria, é uma merreca. Só o Bolsonaro, junto com o seu ministro da Economia, esse vagabundo liberal, que é o Paulo Guedes, acha que um brasileiro, um trabalhador, vai conseguir sobreviver, né? Sobreviver com R$ 600, com gás custando mais de R$ 100 e com o aumento dos alimentos, né? Da cesta básica, sofrendo por um reajuste de quase 100% determinados alimentos. Então, assim, eu fiquei realmente assim abismado com isso. E nós estivemos lá, não é, Leandro? Levando a solidariedade, mas sempre fazendo a discussão política, levando a solidariedade com a politização, porque senão nós iríamos cair no engodo do que as ONGs já fazem, que é o assistencialismo que gera nos moradores de favela o paternalismo. A favela é muito paternalista. Ela fica sempre esperando que surja um herói que venha resolver os seus problemas, quando, na verdade, as mazelas sociais e os problemas sociais existentes dentro desses territórios, eles serão solucionados através da força coletiva, através da luta coletiva. Né? Os problemas existentes aqui não vai ser resolvido, né, de forma individual, não vai ser resolvido com assistencialismo. Né? Ele vai ser resolvido com a força do coletivo. E os problemas existentes aqui não vai cair do céu a solução. Então, é muito importante isso, que nós levemos a nossa solidariedade socialista. Né? As favelas estão enfrentando muitas dificuldades, estão sofrendo o dobrado, né, nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia. Então, é muito importante que nós levemos a solidariedade, mas sem esquecermos do processo de politização. Porque a cesta que nós distribuímos, ela não vai ter a durabilidade nem de um mês. E aí, depois? Como que essas pessoas conseguirão sobreviver? Então, é aquilo que nós sempre falamos para ele, ó, nossa solidariedade não pode e não deve, em tempo e hipótese alguma, substituir o papel do Estado. Quem deveria estar ali como cumprindo o papel de provedor das necessidades existentes dentro das favelas e periferias não são os movimentos sociais. Nós estamos ali de forma paliativa. E essas ações, que são ações paliativas, não podem e não devem se tornar ações permanentes. Nós temos que estar lá, levando a solidariedade, mas elevando a consciência de classe desses trabalhadores, que quem deveria estar ali sendo o provedor das necessidades existentes ali é o Estado, de que nós precisamos de um Estado forte.
E outra discussão que nós fizemos, Leandro, e não tem como realizar um trabalho social nesse momento sem falar da questão eleitoral. Esse segmento da sociedade, que é o segmento de favela, é o único segmento que vota no seu algoz, que vota em pessoas que depois vai enviar a polícia com caveirão para aterrorizar aquele território, para matar os filhos daquelas pessoas que votaram nesses algozes. Então, chegou a hora das favelas se organizarem para que elas tenham representantes, sabe, nesses espaços de poder e decisão aqui no Brasil, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal. Isso é importantíssimo, porque todos os outros segmentos da sociedade já entenderam isso, se organizaram e eles têm representantes nesses espaços de poder e decisão. Você tem a bancada da bala, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada evangélica, mas não existe uma bancada que represente os interesses e os anseios desses moradores que vivem nesses territórios, são extremamente marginalizados e criminalizados. Então, é importante que a favela também aprenda a importância dela votar de forma consciente, sabe? Então, a gente leva essa solidariedade, mas tem esse trabalho de politização que é fundamental para a gente não cair nesse engodo do que as ONGs já fazem, que é puro assistencialismo, que acaba gerando nesses territórios, nas pessoas que vivem nesses territórios, o paternalismo. Não é essa a nossa intenção. Então, estivemos na Mangueira no sábado, realizando um trabalho político importantíssimo, junto com o trabalho social. Então, isso é muito importante que nós devemos estar atentos a isso. Sabe por quê, Leandro? Saiu uma pesquisa aí, onde quase 70% dos brasileiros acham que o governo Bolsonaro é um governo corrupto. E me preocupa isso quando a gente entra nessa linha da corrupção, porque a corrupção ela sempre foi utilizada em toda a América Latina pela extrema-direita, né, fomentado ou pela direita, fomentado pelo imperialismo americano, como uma forma de dar golpe em governos soberanos que foram eleitos através do voto democrático. Sempre foi assim. Sempre utiliza-se da ferramenta da corrupção. Então, quando os brasileiros começam a acreditar que o problema do governo Bolsonaro é só a corrupção, né? É óbvio que é um governo corrupto, como foi também corrupto o governo militar, isso é ruim. E aí, como um militante revolucionário socialista, nós temos a responsabilidade de elevar a consciência de classe dos brasileiros e brasileiras e fazê-los entender que o problema do Brasil, Leandro, não é a corrupção. Não foi e nunca será. O problema desse país se chama capitalismo. Esse é o problema do Brasil, que nesse exato momento de pandemia, o momento do avanço do colapso social, onde nós já perdemos mais de 550 mil brasileiros e brasileiras vitimados pela Covid-19, 1% da população concentra 50%, mais de 50% da riqueza produzida nesse país, e essa riqueza é produzida através da venda da nossa força de trabalho, que hoje no Brasil é praticamente escrava, depois da reforma trabalhista, onde se tirou mais de 100 direitos trabalhistas dos trabalhadores, que foi conquistado com muita luta, com muito suor, com muita organização, através dos sindicatos. Então, é importante que nós não venhamos cair nesse engodo e nem fomentar isso. É hora de elevar a consciência de classe dos brasileiros e brasileiras e fazê-los entender de uma vez por todas que o problema do Brasil não é somente derrubar o Bolsonaro, mas é destruir o projeto político que ele representa, que é esse projeto neoliberal, que avança com as privatizações, estão aí tentando privatizar os Correios, que é um crime contra o brasileiro, né? Um crime contra o povo brasileiro, mais um crime que esse governo quer cometer. Estão aí querendo privatizar a Eletrobras, sabe, Leandro, que é o crime do século de lesa pátria, é entregar o nosso interruptor para a iniciativa privada brasileira e para a iniciativa privada internacional e entregar também a nossa água. A nossa água, o país é muito rico em água. Entregando o setor energético, que é um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico desse país, nós estamos entregando também de bandeja e de mão beijada a nossa água. Por isso que eu fico feliz de estar aqui com você toda terça-feira, Leandro, porque nós estamos cumprindo esse papel de fazer com que a militância e o povo brasileiro não fique distraído com as cortinas de fumaças construídas pelo governo Bolsonaro, onde ele utiliza-se das pautas identitárias justamente para distrair a população enquanto a boiada vai passando. Não, nós estamos aqui para falar para você que não se distraia com essas cortinas de fumaça,
que enquanto você está distraído com elas, através das pautas identitárias, o Bolsonaro está aí passando a reforma administrativa, tá tramitando na Câmara Federal, lutando muito para a privatização da Eletrobras, para a privatização dos Correios. Isso vai afetar diretamente a sua vida e principalmente a vida dos mais pobres. Muito bem, André. Deixa eu só aproveitar aqui a sua deixa e vou convidar, que já chegou a nossa queridíssima convidada aqui. Há muito tempo que eu estava querendo trazê-la aqui, né? Sou um fã, um admirador distante dela, que é a vereadora Maria Marighella, do Partido dos Trabalhadores, vereadora em Salvador, né? Mulher feminista, assim, batalhadora, que luta contra o racismo na cidade mais negra do país, né? Esse paradoxo existe desde sempre em Salvador. Maria, eu sou de Salvador também, sei bem como é o racismo estrutural da Bahia, o racismo estrutural, e eu queria muito conversar sobre isso. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui para conversar com a gente, hein? Muito bem-vinda. Ai, desculpa, o som estava desligado. Bom dia, Leandro, que bom estar aqui com vocês. Rolou finalmente. Bom dia aí a todas e todos que nos acompanham nesse canal fundamental para a democracia. E André, um beijo, querido. Eu estava precisando desse encontro. Sua camiseta aí, eu acho que ele está com a camiseta de Marighella, aí cercado dessas figuras revolucionárias do Brasil, do mundo. Aí atrás, um bom dia, gente. Maria, já vou começar com uma história, com um assunto que está rolando hoje nas redes, eu estou acompanhando desde ontem, que diz respeito a Salvador, diz respeito à Bahia, diz respeito ao racismo e diz respeito ao nosso campo progressista de esquerda. Ontem o secretário de Saúde da Bahia, né, o secretário, como é o nome dele? Saiu até uma nota de solidariedade da Secretaria de Mulheres. O secretário Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde, ele se envolveu num ato de desrespeito, de racismo, de misoginia, de machismo, uma coisa horrorosa. Ele xingou de vagabunda uma dona de um restaurante na Ilha do Frade, né, na Baía de Todos os Santos, porque ele foi lá para o restaurante estava fechado. Ele foi lá e chamou a mulher de vagabunda. Isso o secretário de Saúde, sim. Eu tenho certeza que o governador Rui Costa não vai admitir de jeito nenhum que um sujeito como esse permaneça no governo, até porque a Secretaria das Mulheres do PT hoje se pronunciou contra o secretário, que é uma coisa que só acontece no PT, né? Não tem esse medo de discutir abertamente as contradições que aparecem dentro do exercício do poder. Então, eu já queria aproveitar isso, pegar você como gancho, de falar o seguinte: a questão do racismo no Brasil, a gente sabe que é estrutural e é histórica, mas em Salvador, essas coisas, quando acontecem, elas tornam essa questão ainda muito mais visível, né, Maria? Quer dizer, essa questão do racismo em Salvador ainda é um problema muito grave, né? Leandro, com certeza, né? Acho que a Coalizão Negra por Direitos tem uma bandeira, né, muito importante, que é: com racismo não há democracia. Nós precisamos enfrentar de maneira radical a questão do racismo no Brasil, porque é o racismo quem sustenta a desigualdade, né? Acho que eu estava aqui acompanhando a fala de André desde cedo, uma fala muito contundente, e nós precisamos todos os dias dizer: é o racismo, é o patriarcado que sustenta a desigualdade, que sustenta o capitalismo, que sustenta as desigualdades econômicas, que sustenta, né, esse sistema tão desigual, brutal e violento. Esse ano, né, quando eu tomei posse, no 1º de janeiro, quando tomamos posse, e ouvimos, por exemplo, a carta do prefeito de Salvador, Bruno Reis, ele não cita, por exemplo, o combate às desigualdades e as injustiças que fundam Salvador. Você está falando, né? Salvador é a cidade negra, com sua população negra vivendo de maneira absolutamente violenta, de maneira radicalmente afastada dos direitos. André traz aqui o papel do Estado, né, na mitigação, né, dessa concertação. A gente precisa avançar nessa agenda de igualdade, democracia. E é impressionante como o prefeito, por exemplo, faz uma agenda, coloca a sua carta, né, do seu programa de governo e não cita o racismo, não cita a fundação do escravismo em Salvador, da colonização, não fala dessa ferida histórica e, portanto, se essa ferida está invisibilizada, ela não pode ser superada. Então, nós precisamos falar do racismo para falar que nós precisamos superar essa agenda. Então, nós precisamos visibilizar. Estou trazendo esse episódio para chegar no caso de ontem. É um caso
clássico do machismo e da misoginia. Então, é um secretário de Estado, um secretário que compõe o governo, né? Um governo de composição em que o nosso governador Rui Costa é um governador petista. É importante que a gente diga que é um governo de composição, ou seja, com outras forças, com um conjunto de forças políticas, mas o nosso governador é um governador petista e o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, integra esse governo, né? Desde o início, inclusive desde a outra gestão. Então, é um homem branco, né? Um homem cis, um homem rico, né? Que avança, né? Inclusive, na intimidade. O que eu chamo de intimidade nesse caso? É numa conversa de WhatsApp e chama uma mulher de vagabunda. Veja, é muito importante que a gente fale aqui, Leandro, André, que o machismo, ele ataca justamente, né, nesses bastidores, naquilo que a gente não pode enxergar, e é por isso que ele é tão violento. Os atos de violência contra as mulheres, os atos machistas, eles não se dão na arena pública somente, embora eles existam e nós sofremos diariamente, né? A violência contra a mulher não nasce do tapa, da violência física, do tiro, do feminicídio. Ele nasce nessas primeiras violações que se manifestam justamente em espaços de intimidade, ou seja, espaços do privado, da ordem do privado, em mensagens de WhatsApp, em conversas. Assim, dificilmente uma figura dessa faria uma fala num palanque, né? E aí isso precisa vir à tona para mostrar esses bastidores. Então, é um caso nítido, clássico de misoginia, de machismo e, obviamente, como você chama, é uma mulher negra, mas eu falaria mais especificamente de um ato machista. E nós precisamos falar disso. Acho que o André já falou muito bem dos desafios de classe, da gente colocar agenda, né, de classe, agenda de direitos, agenda de democracia, agenda de futuro. Nós precisamos colocar uma agenda de futuro. Concordo com o André, a gente precisa derrotar Bolsonaro imediatamente, já, hoje, sem demora, mas precisamos também inaugurar, e paralelo a esse tempo, inaugurar um projeto de futuro, em que essas outras agendas estejam na pauta. Então, nós não podemos tolerar. A Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras se manifestou hoje, lideranças políticas da Bahia se manifestaram, avaliamos que é um ato grave e que não pode ficar impune. Mas isso precisa vir traduzido também em formas políticas, né? Nós precisamos de mensagens políticas nítidas, claras, né, de qual é o papel do campo progressista no sentido de mitigar aí o machismo, a misoginia e o racismo e colocar uma outra agenda política na vida dos brasileiros e brasileiras. Tem uma questão que sempre vem à tona e é bom a gente discuti-la, e eu queria muito discutir isso com você, Maria. Salvador é uma cidade negra, né, a cidade mais negra do país, cidade, enfim, onde a discussão sobre a negritude tem uma profundidade ou dimensão que não há em nenhum outro lugar do Brasil e poucos lugares do mundo fora da África. No entanto, Salvador continua elegendo sistematicamente prefeitos brancos, ricos, conservadores, de direita, que se voltam imediatamente contra os interesses dos negros, dos periféricos, das pessoas pobres. É uma coisa que acontece também, acho que depois eu passo essa mesma questão para o André falar depois, que esse paradoxo está presente na política brasileira não só em relação aos negros, em relação aos trabalhadores rurais também. A maior bancada do Congresso é de ruralistas, não de trabalhadores rurais, embora existam 45 milhões de trabalhadores rurais. Então, esse paradoxo, você já se debruçou sobre ele? Por exemplo, sai a ACM Neto, entra Bruno Reis, um cara que é eleito pela população negra e que se volta contra a população negra. Qual é a origem desse paradoxo e qual é a solução para ele em médio e curto prazo, Maria? Bom, essa é uma tese, né? É uma tese, acho que de um programa inteiro para a gente conversar. Vamos lá, vamos levantar as hipóteses, né? Vamos levantar as pistas, porque eu acho que é um tema que precisa
vir à tona? Primeiro que a gente precisa falar primeiro da curta democracia no Brasil. A gente tem uma democracia extremamente frágil. Olha, Marighella, vou aproveitar aí a camiseta de André, e Marighella falava que a democracia no Brasil tinha um defeito de origem, né? Então vamos falar, a democracia, esse sistema de democracia, ela tem um defeito original porque é uma democracia no mundo, mas vamos falar especificamente do Brasil, é uma democracia com conteúdo de elite. Então, nós temos uma democracia fundada nos conteúdos da elite brasileira. A democracia, o processo de democracia brasileiro, ele é profundamente articulado com os interesses das elites, é financiado pelas elites, né? O processo político brasileiro é financiado pelas elites brasileiras. Então, imagina a força da grana das elites colocados aí na máquina democrática. Então, acho que a gente tem que falar disso todos os dias. A democracia brasileira tem conteúdo de elite, as instituições brasileiras são absolutamente elitistas. Então, a justiça, as universidades, os parlamentos não estão afastados. André gritou assim, nós temos que colocar no parlamento o povo brasileiro. Só que hoje, imaginem que nós estamos... hoje a gente está falando de defender as instituições, ou seja, nós estávamos, né, no início do século XXI falando de transformar as instituições em instituições populares, e a gente volta 5 casas para defender as instituições. Então, o nosso processo é um eterno jogo de ir e vir. Então, avançamos 3 casas, voltamos 4 ou 2 ou 3,5, e a gente precisa falar disso. A gente precisa falar que a abolição da escravatura é uma abolição que não tem 150 anos. Então, nós ainda temos um processo de revisão, né, um processo de afirmação desses direitos, uma abolição inconclusa que precisa ser revisto. Nós temos um século XX absolutamente interditado por golpes. Então, a gente tem 88, né, a abolição da escravatura, temos ali no início o processo de república, e aí a gente tem a primeira ditadura, né, o primeiro processo ali do Estado Novo nos anos 30. Depois a gente tem ali aquela abertura no pós-guerra, em 45, mas a gente tem, por exemplo, o Partido Comunista cassado em 48, e aí com esse ciclo de Guerra Fria que incide sobre a política brasileira. Então a gente volta em 55 numa abertura, digamos assim, que nem a abertura do Partido Comunista em 55 nem estava legal, ele estava semi-legal, e aí só em 60 é que a gente tem eleição, entra o golpe, 21 anos. Então, assim, são muitas interdições na democracia brasileira, na força da população. Então, nós precisamos ter extrema responsabilidade com essa história, né? Com essa história. Acho que André tem uma fala, quando eu cheguei, ele estava falando assim, as pessoas estão lutando contra a fome, né? As pessoas estão lutando contra o mínimo, contra o básico, né? Para ter o máximo. E acho que o próximo ciclo político, e aí a sua provocação é importante, primeiro, acho que a gente precisa atuar de modo a nos organizarmos, né? Acho que o André fala isso muito bem, né? Temos um compromisso radical com a organização política. Falar, né, o tempo inteiro, diariamente, fora da política não há saída. Nós precisamos nos organizar, precisamos transformar a vida, né, em política. Nós precisamos o todo dia dizer se tem fome, né? Isso é política, ou ausência de políticas, né? Se um secretário de saúde avança, né, dessa maneira sobre uma mulher, isso é política. O preço do arroz é política, né? O aluguel é política. Então, nós precisamos transformar a vida, né, no debate político. A política não pode ser alguma coisa afastada, né, que acontece no Congresso, ou que acontece em Brasília, ou que acontece nas câmaras municipais, que ninguém nem sabe o que vereadores e vereadoras fazem. Nós precisamos dizer que a nossa ação pública é uma ação política. Precisamos nos comprometer com a organização de todas as pessoas e afirmar que é dessa transformação, que é dessa mobilização e que a gente pode fazer uma virada.
Outra coisa é que nós precisamos organizar agendas de futuro, né? Acho que a gente precisa ter uma mensagem muito nítida, né? Muito clara do que a gente está falando enquanto programa de futuro, enquanto programa que modifica de maneira real a vida das pessoas, né? Então, sinto, Leandro, que a gente precisa dar mensagens muito nítidas, né? De quando a gente entra na política, alguma coisa modifica, sim, e a gente precisa modificar o preço da comida, renda básica, nós precisamos falar de distribuição, nós precisamos falar de direitos, nós precisamos falar de democracia, a gente precisa chamar os nossos para dentro do poder, e acho que é esse o motor que vai mexer aí as estruturas. André, eu queria repassar essa conversa contigo, porque o Rio de Janeiro também é uma cidade muito negra, uma cidade, né, com desigualdades sociais brutais, com população periférica oprimida, empobrecida e desgraçadamente vivendo numa situação de violência e desarmonia social absoluta. Você é um cara que luta contra isso e participa disso, enfim, dá visibilidade a isso todo o tempo, inclusive aqui no DCM, mas vive esse mesmo paradoxo. Assim, o Rio de Janeiro elegeu Crivella e depois elegeu Eduardo Paes, homens brancos, homens conservadores, de direita, que não têm nenhum compromisso com a luta dos negros, dos favelados, enfim, são demagogos na sua essência. Esse fenômeno, você acha que é o mesmo que acontece em Salvador, porque esse é um fenômeno brasileiro? Olha, sim, Leandro, e nós estamos tentando transformar isso. É um trabalho árduo, com extremas dificuldades que nós enfrentamos. Como eu falei aqui, o favelado, né, o periférico, que vive e mora nesses territórios, ele vive do imediatismo, ele não tem nenhuma perspectiva futurística, principalmente a nossa juventude negra, e às vezes nós somos empurrados, né, nós somos forjados para a criminalidade. Né? Para você ter uma ideia, o que mais existe dentro das favelas e nos bairros periféricos é a igreja e botequim. Às vezes é o que sobra para a gente. É tomar um copo de cachaça para amenizar nossas dores e depois receber uma oração. Então, essa é uma realidade que nós vivenciamos dentro dos territórios de favela, que nós precisamos transformar. E aí eu quero falar do governo Lula, né, do governo Dilma, do governo do partido do qual faço parte, do qual a Maria Marighella faz parte, é a vereadora. Nós começamos a dar para essa gente, para esse povo, uma perspectiva futurística. Sabe, o pobre começou a sonhar, começou a ver que era possível transformar a sua vida socialmente. Então, por isso que nós fomos derrubados também, né? Por isso que nós fomos golpeados por um golpe arquitetado, idealizado pelo imperialismo americano. Eu não vou deixar de falar isso aqui nunca, Leandro. Eu acho que todas as análises conjunturais que nós devemos fazer nesse momento, é importante, tem que ter como pauta a intervenção direta do imperialismo americano no golpe de 2016. O imperialismo americano aproveitou-se das manifestações de massa de 2013, junto com a mídia golpista empresarial, sequestrou aquelas pautas, né? Apropriou-se daquela manifestação de massa, porque ali é, sim, o início do golpe, que veio culminar em 2016. Né? Isso a gente sabe disso, como os Estados Unidos fomentou também uma guerra híbrida, né, na questão da Primavera Árabe, como ele está tentando, mais uma vez, golpear, né, o governo soberano e socialista em Cuba, através também de uma guerra híbrida. Então, a gente sabe do papel determinante do imperialismo nos golpes recentes aqui na América Latina. Nós sabemos do papel determinante e atuante do imperialismo americano nas ditaduras que aconteceram aqui na América Latina, todas elas financiadas pelo imperialismo americano. Então, a gente não pode tirar do nosso farol o papel do imperialismo americano, que ele cumpriu no golpe, o papel que ele vem cumprindo, né, Leandro? Porque a visita do diretor da CIA aqui ao Brasil para uma reunião com os militares, isso é gravíssimo. O que foi discutido ali? Sabe? O que está por detrás da visita de um diretor da CIA nesse momento de caos, de colapso social aqui no país? Então, assim, a gente tem que ficar sempre atento e jogar o farol, o holofote, no papel determinante do imperialismo americano, nos golpes recentes e no golpe que aconteceu aqui no Brasil, onde ele utilizou-se de um mecanismo, né, de uma ferramenta construída por eles também, que foi a Lava Jato,
uma das maiores organizações criminosas já existentes nesse país. E aí é importante, Leandro, aproveitar o ensejo, pontuar que a Lava Jato chegou ao final, que ela cumpriu o papel. Qual era o papel dessa organização criminosa liderada pelo juiz Sérgio Moro, juntamente com Dallagnol, seu comparsa de crime, e com aquela corja dos procuradores da República, com os procuradores da Lava Jato? Era gerar uma desestabilização nas instituições democráticas para a facilitação do golpe e fomentar e consolidar no Brasil a judicialização na política brasileira. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo para a nossa fragilizada democracia, como muito bem pontuou a Maria, uma democracia burguesa. Nós não vivemos uma democracia popular. Nós estamos lutando para nos encaminharmos para isso. A democracia no Brasil é, sim, uma democracia burguesa. Ah, André, então por que você defende uma democracia burguesa? Eu defendo, sabe por quê, companheiros e companheiras? Porque uma das poucas liberdades que eu tenho dentro dessa democracia, eu estou exercendo aqui nesse momento, em um canal progressista, nessa plataforma de comunicação que é o YouTube. Agora, essa liberdade de expressão que eu consigo exercer dentro da nossa fragilizada democracia e uma democracia burguesa foi conquistada com sangue, foi conquistada com luta. Companheiros e companheiras que encontram-se desaparecidos até hoje, companheiros e companheiras que foram torturados e carregam no seu corpo sequelas dessa tortura, companheiros que foram mortos no processo da ditadura militar. Eu estou aqui com a camisa da minha maior referência política e eu queria agradecer o DCM nesse momento por me proporcionar esse momento de extrema alegria. Vocês não sabem o nível e o grau de admiração que eu tenho pelo Carlos Marighella. Vocês não sabem, vocês não conseguem nem imaginar. Estou aqui com uma camisa dele, né, no momento em que ele resistiu à prisão, assim que aconteceu o golpe, né, ele leva um tiro dentro de um cinema aqui no Rio de Janeiro e depois ele, com muita coragem, vai fazer a denúncia. E está aqui a foto dele e uma das frases dele que mais me impacta, que mais me gera um impacto, que é: o conformismo é a morte. Nós não podemos nos conformar com esse estado de exceção que nós vivenciamos, nós não podemos nos conformar em um país majoritariamente composto por negros. Nós somos aí 56% da população, onde a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado no Brasil. Nós não podemos nos conformar onde sempre de 100 pessoas mortas pela polícia, essa máquina de matar preto, essa instituição maldita e racista, 77 delas são negros. Nós não podemos olhar para o cárcere e nos conformar onde majoritariamente é composto por negros e negras. A miséria e a fome no Brasil têm cor, é preta. As favelas têm cor, é preta. Aqueles que vivem em situação de rua têm cor, são os pretos, são as pretas. Isso tudo resquício e reflexo da falsa abolição que aconteceu no 13 de maio de 1888, onde os nossos ancestrais negros e negras foram lançados à sua própria sorte, Leandro, ao ponto de muitos retornarem aos engenhos, às grandes fazendas, para vender a força de trabalho ali escrava, para ter o que comer, para ter onde dormir. E essa realidade, ela nos acompanha até os dias atuais, sabe? A ferida da escravidão ainda não cicatrizou. Então a gente tem que pontuar isso também. O Estado brasileiro tem uma dívida histórica com o povo negro. Tem uma dívida histórica. As riquezas constituídas aqui foram através do sangue dos meus ancestrais, através do sangue dos povos originários indígenas. E nós não podemos mais presenciar tais barbáries cometidas pelo Estado brasileiro, que é um Estado burguês, que é um Estado controlado pelo patriarcado, por homens brancos, velhos, héteros e cis. É por isso que o feminicídio aumenta, é por isso que o racismo aumenta, porque nós temos que modificar a estrutura desse Estado. Quando nós falamos de mudar a política, eu não estou falando de trocar nomes, eu estou falando de mudar a estrutura. Nós precisamos de mais mulheres nos espaços de poder e de decisão, mais negros e negras, mais representantes dos povos originários e indígenas. Nós precisamos olhar para o Congresso e ver a pluralidade étnica existente e cultural nesse país. Você não enxerga isso ali. É controlado por brancos. Quando tem mulher, a maioria também é branca. Essa é uma realidade que nós precisamos transformar e nós estamos lutando na base para isso, Leandro. Porque só um favelado que tem que colocar um saco, um plástico no pé quando está chovendo para poder chegar no seu trabalho, para vender a sua força de trabalho, para enriquecer algum burguês safado ou algum representante da classe dominante, vai ter a sensibilidade de legislar para esse segmento da sociedade que é marginalizado e criminalizado. Só um favelado sabe que o seu despertador não é aquele que fica na cabeceira, é um helicóptero blindado,
que sobrevoa as favelas aterrorizando às 6 horas da manhã. Esse é o nosso despertador. E a gente não pode se conformar com isso. Olha onde chegou esse país, brasileiros e brasileiras na fila do açougue para comprar osso para comer. Nós não podemos presenciar uma notícia dessa e nos conformarmos. O conformismo é a morte, porra. Essa que é a de Marighella já dizia. Os corajosos morrem vivos e os covardes vivem mortos. Então, a esquerda brasileira ela tem que ter coragem, Leandro. Eu tenho chamado a esquerda para romper com a barreira do medo. Vocês sabem das ameaças de morte que eu venho sofrendo. Sabe, eu já externei para vocês que a minha foto, os vídeos meus são recortados e eles estão aí circulando nos grupos privados de milícia, de polícia. Agora, eu escolhi. A vida é uma decisão, a vida é uma escolha. Você pode viver a vida toda, você que está me ouvindo aí, me assistindo, como escravo e morrer de joelho. Agora, você pode se levantar e morrer com hombridade, morrer como um homem livre. E essa liberdade começa aqui, na cabeça. Ah, André, por que você não se exila? Né? Vai para fora, vai se exilar fora, em outro país. Não! Se cada revolucionário que sofreu uma ameaça de morte for para fora, não tem revolução. Não se faz revolução sem revolucionários, Leandro. Então, eu quero aproveitar o ensejo para dizer a vocês da importância de nós construirmos espaços na militância para que nós possamos cuidar um dos outros de forma mútua. Tem muito militante doente, depressivo, com ansiedade. Eu também me encontro assim, tomando remédios. Às vezes eu fico 2, 3 dias praticamente sem dormir, dormindo 1 horinha. E como eu, tem outros militantes. Tem muito militante passando fome, Leandro. Passando fome. Tem muito militante político passando fome. Sabe, a gente não pode se posicionar como revolucionários que quer transformar a sociedade e o mundo e não olhar, sabe, para o nosso companheiro e a companheira que está ombro a ombro com a gente na luta cotidiana. Sabe, vamos olhar, vamos ter mais cuidado com a nossa militância. Tem que ser criado redes, Leandro, entre os estados, uma rede internacional. André Constantino está sendo ameaçado. Não, nós podemos abrigar em outro estado, podemos abrigar em outro país. Tem que ter uma rede de juristas para cuidar principalmente da militância que atua nos territórios de favela. Nós somos muito vulneráveis, Leandro. Muito vulneráveis. Pô, eu estou aqui dentro do campo de extermínio que é a Babilônia. Coisa mais fácil que tem é um policial militar invadir minha casa, dar 10 tiros na minha cara, eles que andam com kit forjado, que é aquela mochila arma fria e droga, jogar no meu corpo e eu ficar como varejista. É muito fácil. É muito fácil. Então, nós temos também que ter uma rede de psicólogos e psicanalistas para cuidar da nossa saúde mental. Sabe, a militância precisa cuidar dos seus militantes. E isso é uma responsabilidade nossa, Leandro. Eu estou sendo ameaçado de morte, eu vou pedir ajuda a quem? Vou pedir ajuda à ouvidoria da Polícia Militar, eu vou lá denunciar para os policiais que querem me matar a polícia? Eu vou pedir ajuda à ONU, que é lambe-botas dos interesses do imperialismo e do Estado sionista de Israel? Eu vou pedir ajuda aos meus companheiros e camaradas, às minhas companheiras. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade e esse comprometimento com a nossa militância. E a gente está na luta, né, Leandro? Lutando aqui intensamente nos territórios de favela para reverter, né, essa concepção que o favelado tem de não votar no favelado e votar de 4 em 4 anos no seu algoz, geralmente um homem branco, hétero, cis. Essa que é a nossa realidade, nós estamos lutando para isso. Por isso que a gente lançou o nosso livro, né, Leandro? Eu estou muito feliz. Eu vou na Bahia e quero muito encontrar a Maria e entregar um livro autografado para ela. Estou indo aí para a Bahia dia 9 de setembro, tá, Maria? Vou ficar aí 1 mês. Já tem uma agenda onde eu vou visitar várias favelas e periferias pelo Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Quero agradecer a companheira Ellen, que você deve conhecer, que é da minha corrente Avante, uma guerreira, uma mulher negra incansável, que está aí organizando essa agenda, e eu vou fazer questão de conhecê-la pessoalmente e entregar o livro. E o nosso livro, Maria, o título dele é já para fazer as pessoas pensarem. O título do nosso livro é O Dia em que o Morro Não Descer. Porque nós somos sempre cobrados. André, a favela não vai descer, André? Porra, que dia que a favela vai descer? Quando o morro descer, não vai ser carnaval. Nós estamos trabalhando no sentido contrário. Nós estamos trabalhando para elevar a consciência de classe do proletariado, da classe operária e dos trabalhadores que vivem e moram nesses territórios, para eles entenderem que o dia que a favela cruzar os braços, a gente para o modo de produção capitalista e os meios de produção capitalista. A gente para a cidade, a gente para o Estado. Quando o trabalhador entender a força que ele tem e como ele é importante para a engrenagem do capitalismo girar, aí nós já passamos da primeira etapa. Aí sim, nós iremos para a segunda etapa, que é descer o morro com um fuzil armado. Primeiro a gente para os meios de produção e os modos de produção. Depois a gente desce com a consciência de classe abuçada com um fuzil para tomá-los.
Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, e não tenha sombra de dúvida, Maria. O Marighella é a minha grande referência, e eu estou muito emocionado de estar aqui. E salve Marighella, a luta continua, salve a LN e todos os companheiros que tiveram a coragem de pegar em armas para derrubar um sistema ditador, um sistema totalitário. E muita gente fala que foi um equívoco, mas eu acho que o Marighella foi um parlamentar, mas a partir do momento que você caça partidos políticos, que você exerce sobre a mídia uma censura, é importante pontuar aqui. Não foi a luta armada que fez nascer a ditadura. Foi a ditadura que fez nascer a luta armada. Viva Carlos Marighella, a luta continua. Obrigado, meu irmão, por ter pavimentado o solo. E eu não estou criando nada. Eu estou só seguindo o seu espaço com a mesma coragem que você teve enquanto esteve aqui vivo nesse corpo físico. Olha só, bom, eu já ia entrar nesse tema com Maria, porque assim, Maria, você é uma política que tem brilho próprio, tem uma liderança muito própria, muito reconhecida já em Salvador, mas carrega um sobrenome que é uma força histórica, é uma força da natureza histórica brasileira, né? Então a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu e André, por exemplo, a gente conversa muito aqui sobre a questão da violência revolucionária. E o pavor que esse tema gera na burguesia nacional, mas gera principalmente na esquerda liberal brasileira. Você vê que naquela manifestação que deram supapos lá nos Tucanos, e depois a queima do Borba Gato, depois, enfim, tudo isso gera uma reação ultrapacifista da esquerda, que não quer melar o sistema, não quer melar o processo eleitoral. Há um pavor na esquerda brasileira de se discutir a violência revolucionária, a necessidade de que, em algum momento da luta política, a violência é uma variável da qual você não pode abrir mão. Né? Essa é uma questão que Marighella colocou e discutiu isso do ponto de vista político melhor do que todo mundo na luta política brasileira. E aí eu te pergunto o seguinte, o fato de carregar o sobrenome Marighella enfim, carregar junto com ele o peso histórico desse sobrenome, te coloca também nessa mesmo padrão de ação revolucionária que o seu avô, ou você tem um distanciamento político próprio e uma visão diferente da questão da violência revolucionária na luta política? Bom, eu acho que temos tempos distintos, né? Acho que aquilo que aconteceu com Marighella é absolutamente singular e coloco aqui que Marighella tem uma invisibilidade que é extremamente nociva para a democracia brasileira. Tenho insistido muitas vezes de que o desconhecimento de Marighella é extremamente nocivo ao país. Né? A memória de Marighella fica intocada, ou seja, porque a obra dele sempre volta, a obra dele, o que ele foi, o que ele representou, seja como parlamentar, poeta, tá aí, tá dado. Ele apresentou um conjunto, né, de ações e de afirmações e de amor ao Brasil, né, um amor revolucionário pelo Brasil. E continua sendo um farol aí para revolucionários brasileiros e em todo o mundo. Agora, para o Brasil, faz uma extrema falta conhecer a obra, a vida de Marighella, uma das figuras mais emblemáticas da política do século XX brasileiro. Eu acho que há um debate sobre memória, né, que precisa ser colocado na agenda do país. Então, André fala muito bem, a gente tratou aqui, a gente teve uma abolição inconclusa. Nós não podemos avançar sem radicalizar a questão dessa ferida histórica. Nós vivemos um processo de democracia ou de trânsito, né, democrático sem fazermos justiça de transição. Isso provoca um passivo gigante nas nossas conquistas. Os nossos governos não tomaram de uma maneira radical para si essas questões, esse debate, Então, eu me lembro, viu, André? Aí, só porque vocês foram falando, em pleno governo Dilma, em pleno governo da presidenta Dilma, nossa presidenta, né, que sofreu um golpe, sim. Nós precisamos falar muito, gente, foi um golpe. 2016 foi golpe. E isso precisa estar dito todos os dias da vida do Brasil. Mas durante o governo Dilma, os agulhas negras tiveram uma formatura. E o homenageado no governo Dilma de uma das formaturas dos Agulhas Negras foi Bolsonaro. Eu não vou me esquecer disso, Leandro. Eu não vou me esquecer disso. Eu não entendi nada. Eu falei, que loucura é essa? Leandro,
tem governos, né, petistas apoiando, né, a organização de escolas cívico-militares. Então, a questão para mim agora não é sobre a violência. Acho que esse não é o debate. Assim, para mim, a questão é que como nós vamos colocar essa agenda na vida do brasileiro. A gente fica passando pano. Eu digo assim, os nossos governos, as nossas lideranças, muitas vezes são extremamente negligentes com a história revolucionária. E a gente precisa falar disso. Então, a gente precisa falar dessa conveniência, a gente precisa falar desse silêncio, a gente precisa falar dessa extrema convivência antes de falarmos da própria violência. Então, acho que Marighella não foi devidamente estudado, Marighella não foi devidamente lido, Marighella precisa virar livro, praça, viaduto, né? Marighella precisa, como aconteceu aqui em Salvador, uma escola mudou seu nome de Médici para a Escola Carlos Marighella. A gente precisa falar dessas coisas. A juventude precisa conhecer que houve luta, né? Que houve resistência, que houve lutadores e lutadoras ao longo de toda a sua história. Então, nós precisamos... E aí, voltando só um pouco, sem querer tergiversar do tema, porque André fala assim, o que tem na favela? O que tem na favela? Tem botequim e igreja. Eu não acho não, viu, André? Tem botequim, tem igreja e tem muita cultura. E o Brasil precisa entender a força da cultura. Antônio Pitanga falou no ano passado, quando ele recebeu um prêmio no Festival de Tiradentes, uma coisa linda, que diz assim, de onde eu vim, não tinha nada. Mas nesse nada, tinha cultura. E acho que há uma extrema... também silenciamento do papel da cultura na afirmação da democracia brasileira. Né? Nós, através da cultura, foi através da cultura, né, que as populações, os sujeitos, né, historicamente vilipendiados, puderam se afirmar. É através da cultura, né, que nós podemos conectar as nossas subjetividades ao nosso ethos coletivo. E acho que a gente precisa muito, André, encarnar o papel que a cultura tem, a cultura mesmo de produção de imaginário, de linguagem, de convivência, de solidariedade, de rede, de afeição. Nós não conseguiremos colocar uma agenda democrática de igualdade se nós não nos reconhecermos através de uma afeição comum, né? Então, acho que a gente fala muito pouco do papel da cultura, nesses engendramentos, nessas organizações, e acho que Marighella, antes de tudo, foi alguém que colocou essa agenda, né, cultura, um poeta revolucionário, uma figura que colocou todas essas questões na mesa. Então, eu venho dessa experiência que acho que a gente ainda não esgotou esses elementos. Quando a gente coloca, né, quando lá o movimento coloca o fogo na estátua de Borba Gato, eu não falaria isso em violência, eu falaria isso em reivindicação de imaginário e de linguagem. Não me interessa falar do ato como se fosse um ato de violência, porque ali não é gente. Violentos são aqueles que estão tocando fogo em gente. Eu falaria disso como uma espécie de reivindicação, né, da memória, né, de território, de imaginário, de narrativa, e eu traduzo Marighella hoje dessa maneira, né, e é desse modo em que eu coloco. Acho que a cultura tem grandes contribuições, não só como um motor da atividade econômica, de criação de redes e afeições, de encontro, né, com o nosso ethos coletivo, de afirmação de identidades, mas, sobretudo, tenho entendido que a gente precisa inaugurar um novo modelo de envolvimento, desenvolvimento, né, com espaço para as relações, de práticas comuns. Acho que a gente precisa inaugurar uma nova cultura política no Brasil, com extremo respeito entre os povos, entre os territórios, e eu sou aí uma ativista da cultura em todos esses âmbitos, e acho que a gente precisa reivindicar cultura, memória, justiça,
E é por aí que eu venho caminhando. Eu tenho acompanhado muito as suas posições sobre cultura e muito me interessam, viu? Você também é atriz, né, Maria? Agora, tem uma questão, eu vou aproveitar para perguntar sobre o filme do Marighella. Assim, eu me perdi nessas informações. Assim, estou sempre esperando em algum lugar para ver o filme do Marighella. Já tem, sei lá, 2, 3 anos que foi feito. E ninguém consegue ver no Brasil. Não, falaram do lançamento. Não sei se eu perdi o lançamento. Mas eu não tenho acesso às informações sobre a história do Marighella. Me parece que eu ainda vou demorar para conseguir ver o filme sobre Carlos Marighella, que foi feito pelo Wagner Moura. Wagner Moura. E tem uma coisa, eu quero te perguntar, então, se você tem notícias sobre o filme do Marighella para nos dar, mas eu queria muito a sua opinião sobre a escolha do Seu Jorge para o papel do Marighella. Seu Jorge, que é negro, mas é conservador, é de direita e já teve manifestações políticas muito ruins. Foi muito criticada. Eu sei que o ator é o ator, ele pode né? Mas eu achei que no caso do Marighella, no fundo, eu achei um pouco ofensivo a colocação de um negro conservador para fazer o papel do Marighella. Eu acho que teriam outros atores para fazer esse papel. É minha opinião pessoal, não diz respeito à atuação dele. Acho ele, inclusive, um ótimo ator. Mas eu queria muito saber a sua opinião sobre duas coisas. Primeiro, dos ter notícias desse filme, quando é que o Brasil vai poder ver de verdade esse filme, e a sua opinião sobre Seu Jorge como o ator que fez o papel do Marighella. Tá, vou contar só, antes de entrar no filme, gente, porque Leandro falou, você é atriz, e eu tenho contado muita história, André, que é o seguinte, quando eu nasci, 76, plena ditadura militar, eu era uma criança que com 3 anos, André, sua avó, alguém tá perguntando aqui sobre Clara, ótima, fez aniversário recentemente no 17 de julho, essa potência, essa força da natureza, mas imagina, com 3 anos, eu esperava a minha avó, que vinha do exílio, esperava anistia, então minhas primeiras palavras já eram anistia, exílio, traslado de restos mortais, enfim, eram as minhas primeiras palavras, minhas primeiras imagens, e eu começo, Leandro, a fazer teatro desde muito criança, sabe por quê, André? Porque eu dizia assim, gente, é no teatro que eu posso ter meus próprios problemas. Eu não aguentava mais ter só problemas sociais, os problemas coletivos. E essa era uma questão, e eu me tornei atriz por causa disso, dentro de uma escola que me acolheu, que chama Escola Experimental, que é uma escola que acolheu filhos, né, de presos políticos na Bahia, uma escola, enfim, que tem uma trajetória, a primeira escola construtivista da Bahia, enfim, um conjunto de coisas. Mas hoje, viu, André, eu tenho defendido muito as identidades, né, as subjetividades no contexto da política. É muito importante a gente reivindicar a vida, né, os sujeitos dentro da luta, mas eu queria muito trazer essa contribuição ao debate político, né, porque dentro das coletividades existem os sujeitos, né, e acho que você fala muito bem quando a gente precisa criar proteção, rede, eu entendo exatamente isso, a vida, né, daquela pessoa, e aí não tem nada a ver com individualismo, capitalismo, é a vida daquele sujeito que deve ser incorporada aí à luta política, e eu sou dessa escola, dessa tendência, e acho que a cultura pode muito nesse contexto. E é isso mesmo, eu sou uma atriz, me tornei gestora de cultura, me tornei uma ativista da cultura, entendo que esse ativismo e essa luta ainda é muito invisível na luta pela democracia, luta por direitos, e acho que a gente precisa falar mais disso. E por que eu estou fazendo essa pré-eleção? Porque acho que a direita entende muito bem isso, e não é à toa que quando Bolsonaro assume, faz uma bravata e um ataque à cultura de maneira muito violenta e muito radical, né? Primeiro, extinguindo o Ministério da Cultura, que é um ministério de 85, um ministério que tem a representação e a simbologia da retomada da democracia no Brasil. Então, extingue ministério, ataca, né, as políticas, mingua as políticas e logo em seguida começa a operar no campo da censura, do ataque. E então há um projeto e um programa político que tem como perspectiva atacar a cultura brasileira, que se manifesta desde a Fundação Palmares, agora o incêndio na Cinemateca, ou seja, a cultura está em chamas, né? O país em chamas e a cultura também muito atacada. E eles entendem muito a força da cultura, ou seja, a direita, o projeto e o processo ultraconservador, ultra-neoliberal, ultra-violento, entende que a cultura justamente é esse motor de democracia, de insurgência e de potência
política. Bom, o filme Marighella, então, ele está inscrito, né? O filme Marighella começa, Leandro, André, exatamente de 2012 para 2013. Wagner Moura toma a decisão de fazer o Marighella no verão ali de 12 e 13. E desde 13, o filme Marighella vai ficando difícil de ser realizado na medida em que o Brasil vai se tornando conservador. Então, ali naquelas jornadas de junho, 2014, 2015, o filme começa a ter grandes dificuldades para captar recursos. Então, a gente precisa falar, como o André já disse aqui, que o golpe, ele vem de um ciclo anterior, e o filme Marighella é um filme que vai sendo custoso, e ele vai se tornando mais urgente na medida em que essas questões vão aparecendo. Bom, esse é o cenário. O filme, então, é filmado, né, ali em 2018, e ele estreia, 2017 exatamente, para 2018, naquele 18 emblemático, né? Naquele 18 em que o presidente Lula é preso, em que Marielle é assassinada, e o filme estreia, então, na Berlinale, como um grito, né? Um grito pós-golpe, pós-eleição de Bolsonaro na Berlinale em 2019. O filme estreia sob gritos de Lula livre, Lula estava preso, Marielle assassinada, e eu estava lá com eles na Berlinale. E então, a distribuidora, a Paris Filmes, diz que não é o momento de estrear no Brasil. Então, o filme estreia na Berlinale em 19, mas a distribuidora Paris Filmes diz, não é hora de estrear Marighella no Brasil. No dia que Marighella estreou na Berlinale, 800 mensagens de ódio subiram na página da Berlinale, que precisou colocar a página do festival num modo, né, já de ataque, de ódio, enfim, muitas coisas aconteceram. Finalmente, o Wagner consegue que a distribuidora tope distribuir, só que quando eles topam, a Ancine diz que o filme tem um problema, ou seja, jurídico, quando, na verdade, nós sabemos que é ataque, é censura, e o filme não consegue estrear naquele 20 de novembro de 2019, tá? Então, o filme marca-se para estrear 20 de 19, não consegue, e aí, que seria, né, o nosso dia aí da consciência negra, e aí o filme, então, fica para o 14 de maio, justamente como o André diz, que é o outro dia da abolição inconclusa, o nosso grande 14 de maio, só que aí no 14 de maio de 2020 nós estávamos, enfim, já atravessados pela pandemia. No meio da pandemia, numa dessas aberturas, o filme consegue se realizar numa pré-estreia em Salvador, mas nós não tivemos ainda condições sanitárias de estrear o filme, e segundo Wagner, o filme deve voltar aí numa estreia em 20 de novembro, quando as salas de cinema estiverem. Então, a última notícia que eu tenho é, entre censura, ataque, mensagens de ódio e pandemia, é que o filme, então, estreia em 20. Mas, para completar, eu tive muito medo, viu, gente, quando Wagner convidou seu Jorge. Não, justamente na hora que eu queria a melhor resposta. Voltou? Eu tive, porque quem faria o Marighella era Mano Brown, né? Então, assim, era uma coisa gênia, Mano Brown. Então, era assim, gente, era assim. Isso, cara. Que gênio, né? Para mim, Mano Brown é a própria encarnação do que seria um Marighella contemporâneo, sim, né? Ou seja, que não é o cânone, né? Ou seja, Mano Brown é uma, como dizem, né? Reencantar o cânone, né? É pura arte, né? Eu digo no sentido de atualizar, inspirar. Seria uma epifania. Exatamente. Então, eu acho que... Então, quando Mano não conseguiu fazer o filme por uma agenda do Racionais, etc. E eu fiquei muito preocupada. Assim, eu falei, nossa, a gente sai dessa coisa, né, Brown, para um conjunto de outras questões, né? Eu tinha muitas preocupações, né? Enfim, preocupações naturais. E quando eu vi o filme, eu quero dizer que acho que Wagner acertou muito, assim, né?
eu tinha muita preocupação, né? E acho que Seu Jorge ali representa não Seu Jorge o ator, nem Seu Jorge o homem, nem Seu Jorge sujeito, mas aquela figura, no meu sentimento, encarna a luta de Marighella, né? A cor da luta de Marighella. E para mim foi muito bom ver um preto retinto, muito negro, porque para mim não é Marighella, de maneira nenhuma é Marighella, nem a luta de Marighella, mas tem a cor, né? E a encarnação da luta de Marighella. E eu confesso que eu tive outras preocupações, mas não essa. Então, mas aí são sensações, são sentimentos. Eu sou suspeitíssima. É a história, de algum modo, da minha vida. Tem o Carlinhos, eu fiz o filme, eu fiz a minha avó. Então, eu sou muito atravessada por muitas emoções, mas acho que não pelo Seu Jorge, ou pela cor, ou pela... Marighella hoje, sem dúvida nenhuma, seria um lutador de primeira hora na luta, né, contra o racismo e pelas periferias, e como ele sempre foi. Então, é um homem que amou o Brasil, amou sua gente, amou seu povo e tem muito a nos ensinar. Sensacional, sensacional. Eu queria, André, você já viu o filme Marighella, não? Eu sei que muita gente viu na clandestinidade, hein? Na pirataria. Eu não vou julgar ninguém. Eu vi, Leandro. Eu vi o filme. Porque eu confesso que eu já tentei ver na pirataria e não consegui. Eu vi na clandestinidade, mas vi. Então, André, eu queria... Olha só, eu vou pedir para você fazer as observações sobre o filme, sobre essa história do Seu Jorge. Em seguida, eu vou ler os superchats para vocês e vou ter que me despedir em seguida para a gente poder tocar, porque já que está começando a CPI, e hoje, infelizmente ou felizmente, a gente ficou esmagado entre uma entrevista do Lula na Rede Brasil Atual e a CPI, então nosso dia ficou comprimido, nosso tempo está muito, muito exíguo. Aliás, vou implorar aqui de novo para a assessoria do presidente Lula para não fazer todas as entrevistas dele de manhã, só ferra o café da manhã. Pô, é difícil competir com ele, né? Porra, o cara para falar à tarde, cacete. Vai atrapalhar a live das 5 um pouco, está sempre atrapalhando aqui o café da manhã, né? Sara Góes, enlouqueceu aí, é isso? Leandro, é que a Maria precisa sair. Bom dia, Maria! Então, olha só, Maria, então, por favor, dá tempo da gente ler o superchat e despedir dela, ou você está muito apertada, Maria? Bom, eu tô, mas vamos lá, 3 minutinhos, será? Sai 10h05? É porque voltamos do recesso parlamentar, tô com uma agenda super... Sara, agora mesmo tem uma audiência pública. Sara, fala para mim, só lê o super, só porque as pessoas vão ficar sentidas que mandaram o superchat para ela, se a gente não ler com ela presente. Sim. Então, lê rapidinho, em seguida eu passo para a Maria, ela se despede e, claro, fica já o convite para você voltar sempre aqui, Maria, que eu quero muito conversar ainda muito contigo, tá bom? Então vamos nessa. Assim, muitos elogios, tá? A Reginalíssima, por exemplo, fala Maria guerreira, energia, sorriso, inteligência. O Paulo Porto está pedindo para você comentar sobre o ataque ao monumento da Alameda Casa Branca. Bom, gente, é sempre assim, né? Nesses momentos da história, esses monumentos é uma resposta, nós acreditamos que seja uma resposta à ação contra o monumento do Borba Gato. Não é a primeira vez que o monumento em homenagem a Marighella lá na Alameda Casa Branca é atacado, e isso faz referência àquilo que eu estava falando. A gente não tem políticas de preservação de memória, a gente precisa avançar muito nesses temas. Nós temos agora, por exemplo, um presidente da Fundação Palmares que está atacando o acervo brasileiro, a memória afro-brasileira, a memória afrodiaspórica, a produção cultural afro-brasileira, e sem as devidas, né, reações. Eu acho que a gente tem muito que avançar em marcos de memória, em marcos simbólicos, e uma das agendas que o presidente Lula precisa cuidar dessa que eu chamo, viu, André, o Leandro, a refundação do Brasil, são os nossos marcos de memória. Nós precisamos tratar isso com muita responsabilidade. Então, isso é nítido que é uma reação, é o campo ultraconservador avançando sobre nós, e nós vamos reagir no sentido de que não vamos permitir, mas precisamos também ter uma política de memória à altura da nossa gente. Então, acho que, né, a gente precisa não só repudiar esses atos, mas criar proteção institucional, um programa político que possa falar
não de maneira negligente, mas de maneira radical, sobre a memória brasileira. Tá certo. Então, posso me despedir, Sara Góes? Maria, muito obrigado pela sua presença, uma presença iluminada. Estava muito tempo querendo trazer você para a gente conversar. Eu sabia que o André ia gostar muito que eu trouxesse você na terça-feira, que é o dia que ele está com a gente, né? Você tem um protagonismo muito, muito interessante, muito legal na Câmara de Vereadores de Salvador, que é a minha cidade, né? Estou longe, estou fora de lá faz 31 anos, mas eu estou sempre ligado a Salvador e fiquei muito feliz quando eu soube que você foi eleita e tenho certeza que você ainda vai alçar voos muito maiores, muito além da Câmara dos Vereadores. Um beijo. Ô, Leandro, deixa eu só fazer um convite à Maria. Fala, André. No sábado, agora, dia 7, nós estaremos em Petrópolis, em frente à casa que ficou conhecida como a Casa da Morte. Eu consegui estreitar relações com a Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis e os companheiros pró-memorial, porque eles estão na luta para que a Casa da Morte torne-se um memorial. É isso justamente que você vem falando, né? E nós queremos homenagear a Inês, que foi a única militante que entrou lá e saiu de lá com vida. Então, nós estaremos lá sábado às 14 horas, dando pontapé inicial para uma campanha a nível nacional pela punição dos torturadores e algozes da ditadura militar. Eles precisam ser punidos, alguém tem que ter coragem de realizar essa luta, e para a construção de um museu a nível nacional que conte a história desse período sombrio no Brasil, que foi a ditadura militar. É fundamental que a juventude não romantize esse período. Para isso, nós precisamos ter um museu que conte essa história, como foi feito na Alemanha, né? Os campos de concentração não foram destruídos e tornaram-se museu, para que a Alemanha nunca, em tempo e em hipótese alguma, repita, né, o nazismo mais uma vez, e nós precisamos fazer isso aqui no Brasil. Então, sábado, às 14 horas, estaremos em frente à casa, conhecida como a Casa da Morte, dando pontapé inicial para a punição dos algozes torturadores, já que o Estado brasileiro cometeu um erro histórico, que foi conceder anistia a esses torturadores. Então, fazendo isso de forma simbólica, nós estamos tentando fazer uma revisão na história. É a mesma coisa quando o Galo, com outros companheiros da periferia, tacam fogo na estátua do Borba Gato. Isso suscita uma discussão. Nós não podemos ter no Brasil estátuas, bustos e nome de rua que homenageiem esses torturadores, esses colonizadores e esses escravistas. Então, é muito importante essa ação que estaremos fazendo sábado às 14 horas, em frente à Casa da Morte, na luta pela punição dos torturadores e algozes da ditadura militar. André, já aproveitando, leve meu abraço, né, a todos aí no Rio, em Petrópolis. Eu que morei no Rio, me engajei, né, durante o tempo em que estive aí. Leve meu abraço, e nós precisamos todos os dias afirmar: Bolsonaro no poder, Bolsonaro presidente, é o próprio excremento, é o próprio lixo autoritário de uma justiça em que nós não fizemos. Então, Bolsonaro representa, né, a justiça que não foi feita. Então, é muito importante que esses marcos de memória estejam vivos para que a gente possa, né, interditar, parar, frear todo o avanço dessas forças na vida pública do país. Então, leve meu abraço, muita força, espero estar aqui com vocês em outras terças nesse café da manhã. E, Leandro, meu abraço, Sara, que está aí já, um beijo, muito obrigada. Pena, porque voltamos do recesso parlamentar e estou correndo aqui para uma reunião. Muito beijo, obrigado, gente. Maria, um beijo grande para você. A todos que estiveram e mandaram mensagens também, um beijo. Um beijo grande, obrigado, viu, pela sua presença, foi ótimo. Tchau, tchau. Eu continuo aqui. André, eu vou pedir para a Sara então ler todos os superchats. Em seguida, eu peço para você fazer também a sua despedida, que a gente tem que entrar aí com a transmissão da CPI, tudo bem? Vamos nessa. Gente, que pessoa incrível, né? Maravilhosa, Maria, né? Maravilhosa. Nossa. Bonita, inteligente, né? Com esse sotaque de Salvador que me dá um banzo, rapaz, quando eu ouço, sabe? Que ela fala Leandro. É lindo, né? Leandro. Leandro é um nome, Leandro é outro nome. Leandro, né? É outro nome, é verdade. É outro nome. Então, vamos lá. Vamos lá, o Alcides Ágio manda o ingresso dele falando Rio de Janeiro, 18 graus. Rafael Soares fala, bom dia, Leandro, eu sou fã do teu trabalho. O Pablo Kocinski fala, olha o pingo, vai chover? O Alcides Ágio volta e fala, agosto, mês dos enjeitados. A Paola Azevedo, você estava falando no editorial, né, sobre dar uma resposta, coisa que o Assis não fala, ele tem aquela vibe de diretor de escola, né? Assim, que é isso? Pega as duas crianças que brigam e fica, que é isso?
Aí a Paola Azevedo brincou, Heinz e lascar. Eu vou passar a semana rindo disso, gente. O Fabrício Soares fala assim, Leandrão, CPI é sucesso. A última vez que tive essas emoções foi na novela Avenida Brasil, quando a Adriana Esteves, vou corrigir, tá? Fez e mostrou que ela era malvadinha igual Heisen. A Avenida Brasil, não sei se você lembra, Leandro, foi aquela novela que fez a turma mudar o horário do pronunciamento oficial. Porque era o final eu lembro. Foi a última novela que eu vi, para ser bem franco. Foi a última. Eu gostava muito de novela quando eu era mais novo. Passei muitos anos sem ver novela e por conta do que estava acontecendo nessa Avenida Brasil, muita gente comentando e tal. A Drica, minha mulher, via, adorava, fui ver. Aí, quando você começou a ver, quem começava a ver aquilo, entrava no vício da cocaína, né? Para sair foi um inferno. O próprio Zé de Abreu, eu fiz uma entrevista com ele disse que aquela novela, no qual ele foi, né, teve um papel importante, aquela novela mudou os parâmetros da teledramaturgia no Brasil. Né? Tanto da abordagem de temas, como da própria ação dos artistas. De fato, é um fenômeno aquilo lá. Mas depois daquilo, eu acho que não teve mais nada que prestasse. Né? Não, ela foi uma novela que ela fez a Globo recuperar o envolvimento que as pessoas tinham com novela nos anos 70. Foi bizarro, assim, o envolvimento da população. Foi, exatamente. Zé de Abreu era o cara que morava no lixão, né? Meio pedófilo. E era um escroto total. Tinha uma risadinha assim, escrota, né? Aquela barba dele vivia suja. Podre. Mas vamos lá. A Carol P. fala assim, Leandro, você acha que instituições só reagiram por conta da revelação da ligação do genocida com sites nazistas? Você quer responder logo? Ou como é que é? Repete para mim como é que é? Você acha que as instituições só reagiram por conta da revelação da ligação do genocida com sites nazistas? Eu acho que não. Eu acho que reagiram porque foram atacadas diretamente e se sentiram intimidadas na sua estrutura de poder. O fato de o Bolsonaro ser ligado com o neonazista é uma coisa que a gente sabe desde os anos 80. Bolsonaro, o discurso dele é neonazista no Congresso Nacional desde os anos 90, né? Ele há 30 anos tem um discurso neonazista. Se alguém se surpreendeu com isso, é porque ou estava em coma e acordou agora, ou é muito ingênuo, né? Provavelmente. Vamos lá. O Paulo Della fala, grande André. A Yolanda Nolasco Lopes fala, bom dia, comunidade, parabéns, TRE, esse país está uma vergonha. A Reginalíssima fala, TSE reage aos ataques do presidente, apesar da demora, antes tarde do que nunca, né? O Samuel Antônio da Silva manda um pininho, escrito pininho, muito simpático. A Rosângela Sabino fala, bom dia, para comemorar a atitude do TSE. O Francisco Martins Lima fala, bom dia, Porto Alegre, fora genocídio e seus cúmplices militares. Sempre bom eu lembrar disso. A Sofia Leal fala, bom dia, companheiros. Eis minha colaboração para o movimento DCM e o movimento leandrista. Ninguém levantou essa lebre, né, do Requião ir para o movimento leandrista ou para o partido zambardista. Ninguém pensou nisso ainda. Tomara que não, né? Quer levantar uma loucura dessa. O Adriano Costa fala assim, lutar por direitos é a luta do capitalismo. Quanto mais direito, mais Estado burguês. É o direito que sustenta o capitalismo. Lutamos pelo fim do Estado. A Cecília Maria fala, DCM, recorta a fala do André para a gente divulgar, por favor. O pessoal que quiser fazer o seu próprio recorte, manda para marília@dcm, ou então manda a minutagem, porque facilita o meu trabalho. O Paulo Porto fala, Marighella, esse sim era um patriota de verdade. A Reginalíssima fala, Maria, depois da longa espera, não tive como resistir. Eu assisti Marighella através do link, ela assistiu na clandestinidade, né? Aí ela volta e fala assim, inscrever, tornar-se membro, dar likes, etc. Está incentivando o pessoal. Luiz Alberto Benevides fala, Heinz e lascar é genial. Eu vou passar a semana pensando nisso, gente. Heinz e lascar. Heinz e lascar. André, eu estou aguardando os livros, ele fala aqui. E, Leandro, além disso, tem os pingos aqui, ingressos, pingos, etc., dessa ruma de gente que eu vou falar agora. Peraí, só um minuto. Deixa eu só pedir para... Vamos colocar o André, depois a gente lê os pingos e quantos membros, pode ser? Não entendi, fala de novo. Vamos deixar os pingos e contar os membros para depois do André, porque eu vou pedir para ele falar e se despedir, tá bom? André, fala do filme que você viu aí na clandestinidade. Você sabe que algumas pessoas que eu gosto, né, que admiro,
viram esse filme e não gostaram muito, acharam que as referências são muito. Assim, não fala Partido Comunista, fala partido. Enfim, e seu Jorge aqui para gente, essa história de seu Jorge contaminou, a meu ver, contaminou a qualidade do filme. Pô, ia ser o Mano Brown, cara, inacreditável isso. Eu já não gostava dessa história de seu Jorge ter sido ator. Agora, quando eu soube que ia ser o Mano Brown, agora que vai ser difícil. Mas, André, quero muito sua opinião sobre isso. Fala aí, por favor. Se fosse o Mano Brown, seria perfeito, né? Porra, seria o encaixe perfeito, né? Mas a vida não é perfeita, né, Leandro? Felizmente, né? A vida é dura. Mas você gostou? Eu acho que o filme é muito bem produzido, para quem gosta de cinema. É um filme que o Wagner Moura falou que ele ia focar em um filme de ação. É um filme de ação. Para você que gosta de filme de ação, é um filme de ação muito bem produzido, mas muito bem produzido mesmo. Muito bem fotografia, música. Agora, na questão histórica, deixa muito a desejar. Mas é muito mesmo. Mas é muito, né? Agora, eu concordo com a Maria. Não pelo que o seu Jorge representa como um ser político, né? Os posicionamentos dele são equivocados, é um posicionamento mais à direita, mas assim, ter um homem negro retinto fazendo o papel do Marighella, para nós que somos negros, é muito importante, Leandro, porque os grandes heróis negros no Brasil existe por parte da supremacia branca que controla o Estado burguês e controla essa nação, existe um processo de branqueamento, não é? O Machado de Assis, muita gente aqui na favela achava que ele era branco, né? Porque eles pegam a foto do Machado de Assis e praticamente tornam ele branco. Então, existe uma invisibilização dos heróis negros, da história dos heróis e das heroínas negras. E isso é proposital. Isso é proposital. Quero me referir aqui ao que dizia o rei Leopoldo II, esse genocida que genocidou mais de 20 milhões de congoleses. Muito se fala do genocídio dos judeus, foram 6 milhões. Mas o genocídio da Alemanha nazista, primeiro, começa na África. E antes, muito antes da questão do genocídio dos judeus pela Alemanha nazista, pelo regime nazista, foram genocidados no Congo 20 milhões de congoleses pelo rei Leopoldo II. E ele tinha uma frase que era a seguinte, Leandro: vamos fazer os negros adorarem os nossos heróis e fazer com que eles esqueçam seus heróis. Então é praticamente isso. Então ver o homem negro retinto, representando esse grande revolucionário que foi o Carlos Marighella, que é a maior inspiração política do André Constantini, para nós é de bastante relevância. Agora, o filme com contexto histórico é muito ruim, mas para quem gosta de um filme de ação, é muito bom, muito bem produzido. E eu gostei do filme, não na questão do contexto histórico. Agora, Leandro, para encerrar, nós falamos aqui sobre muitas coisas. Agora eu quero parafrasear esse cara aqui, outra referência política minha, o grande Ernesto Che Guevara, que ele dizia o seguinte: o imperialismo vai fazer de tudo para destruir a imagem de um revolucionário e a história de um revolucionário. Então, assim, essa nova tentativa de golpe por parte do imperialismo em Cuba, tentando fomentar uma guerra híbrida em Cuba, das várias tentativas de golpe que a ilha cubana, né, o regime socialista e soberano cubano já sofreu por parte do imperialismo, é justamente porque o imperialismo não suporta Cuba, porque Cuba mostrou para todos os revolucionários espalhados por qualquer parte do mundo que é possível derrubar o capitalismo e construir uma revolução socialista através da luta armada. E Marighella, ele representa isso. Ele representa que é possível destruir esse regime através da luta armada. Mesmo depois da sua morte, ele nos deixou um exemplo de coragem, né? Então, assim, eu estou muito emocionado hoje. Viva Carlos Marighella, meu amigo, meu companheiro. Eu estou aqui seguindo os seus passos, com a mesma coragem que você teve. E se for preciso doar a minha vida preta, nós estamos dispostos a tudo para que o povo brasileiro alcance a verdadeira liberdade e para que nós possamos consolidar uma democracia popular nesse país. Viva Carlos Marighella, socialismo ou aprofundamento da barbárie, porra. Obrigadão, meu caro. Obrigado, André. Um abração para você. Nos vemos aqui na próxima terça-feira, tá bom? Fico aqui com a Sara Góes. Beijão, tchau, tchau. Sara Góes, pergunta que não cala. O que é isso?
O Vinícius. O nosso neném foi vacinado, gente. Ah, Vinícius, está com aquela cara de quem tomou uns goró antes de tomar vacina. Tá muito bom, maravilha. Ai, que fofo. Que figura, né? Sara, pergunta que não cala. Quantos membros nós temos aqui? Gente, eu tô preocupada, viu? A gente só tem 2 membros e não vai ter mais CPI se o Leandro não deixar. Não, então vamos ficar batendo papo aqui, né? Deixa eu te contar um negócio, Leandro. Fala. O aeroporto de Fortaleza se chama Pinto Martins, que foi um aviador aqui do Ceará. E aí o meu ex-cunhado, ele tem um antiquário, ele trabalha com essas coisas e tal. Então ele montou para o governo do estado um acervo com foto, coisas do Pinto Martins, né, que ele conseguiu coletar pelo estado todo. E aí descobriram que Pinto Martins era um homem preto. Aí tiraram o nome do aeroporto. Não, mas as pessoas ficaram chocadíssimas. Elas vão no aeroporto, aí tem uma exposição permanente, e elas ficam procurando o Pinto Martins, mas elas não conseguem imaginar que o cara preto que tá ali é o Pinto Martins. Ficam assim, não, mas cadê ele? Gente, tá aí. É um pinto preto, é isso? Ai, Leandro! É por isso que elas ficam abismadas. Gente, eu não sabia. Ele era um piloto militar ou um piloto civil? Eu acredito que era um piloto militar. Até agora que você falou, vou curiar aqui. O Benevides falou que, além de tudo, seu Jorge é um puta de um pé frio. E é o pé frio mesmo, você vê, o filme não consegue passar. O filme não consegue ser, as pessoas não conseguem assistir o filme. Olha, eu sei que tem todos os argumentos do mundo para defender isso, mas, pô, seu Jorge, cara, deve ser amigo, né? Essa coisa de, pô, é meu amigo, ele pensa diferente de mim, pô, mas você vai fazer uma figura simbólica, é diferente de qualquer outro papel. É porque o seu Jorge, ele tem aquela... Eu juro para você, eu achei insultoso, sabia? Eu achei insultoso. Achei que o Wagner Moura pisou na bola total, escolhendo o seu Jorge para ser... É um bom ator mesmo, já vi filme dele, gosto, tá? Aquele do Zé Galinha, tal, no Cidade de Deus. Tem um filme até dele engraçado com Bill Murray, né? Que ele toca... Né? Do fundo do mar, não tem uma expedição do fundo do mar. É engraçado, mas, porra, você pegar esse cara... é por isso que eu falo, as pessoas não podem perder de vista a discussão simbólica da luta política. Aí você vai colocar... Porra, você vai colocar o seu Jorge fazer o papel do Marighella, cara? Colocar um cara que tem ingresso, que tem inserção no cinema internacional, né? Essa coisa tal, eu sei a questão do orgulho, né? Ver um negro retinto e tal. Porra, mas o Hélio Negrão é um negro retinto, gente. O Hélio Negrão é um negro retinto. Você acha que ele tem alguma representatividade por ser negro retinto e estar ali no governo? Não tem. Porra, sério, tem outros atores negros que poderiam muito bem desempenhar esse papel. Não sei, deve ser uma questão de amizade. Não é possível, porque... E já me falaram assim, que do ponto de vista histórico, nem o André falou, o filme é ruim. Sabe? O filme é ruim. Então, assim, eu não tenho... Eu quero muito ver, porque eu quero ver, né? Eu gosto muito do Wagner Moura, mas não é à toa que micou. O filme micou. Tá micado. Eu escolhi esperar. Eu não vou assistir na clandestinidade, eu vou tentar assistir. Eu também não, vou esperar. O cinema do Dragão do Mar. Eu espero estar vivo quando ele